Oi, pessoal! Desde já eu quero agradecer as participações de vocês no fórum. Foi muito legal escutar, ler aquilo que vocês pensavam sobre a obra de arte que eu mostrei para vocês, essa aqui. Quadrado branco sobre fundo branco de Kazimir Malevich. Eu fiz uma pergunta para vocês. Isto é arte? Muitos colocaram para mim que achavam aquilo meio esquisito. Outros colocaram que acharam sim que aquilo parecia uma obra de arte. Vamos pensar um pouquinho sobre as funções que a arte assumiu ao longo do tempo. No momento que Kazimir Malevich apresenta esta obra, pensem que ele está rompendo com muitos padrões que já estavam estabelecidos dentro da arte. E ele vai pensar em uma outra função para esta arte. A arte que ele cria, o seu jeito de fazer e de pensar, vai influenciar muito o que a gente tem hoje em dia como arquitetura, como design. Vamos pensar agora sobre um pouco das funções que a arte assumiu ao longo do tempo. Por exemplo, a função religiosa. A arte do Antigo Egito. Vamos dar uma olhadinha nesta pintura. O povo do Egito Antigo acreditava muito, com muita força na vida após a morte. E tudo que eles faziam na vida terrena era pensando nessa imortalidade. E eles faziam esta arte para mostrar cenas do seu cotidiano, para exaltar o seu faraó, que era considerado Deus na terra, e eles não tinham intenção de fazer com que a arte deles fosse uma arte realista. Eles faziam a arte puramente descritiva, eles não tinham esta intenção de parecer com a realidade. Isso era uma coisa divina. E eles criaram uma lei que chama Lei da Frontalidade. Ao observarem a imagem que eu mostrei, vocês podem notar que apesar de os personagens estarem de lado, os seus olhos, os seus ombros e as suas mãos estão de frente. Por que que eles fizeram desse jeito? Não é porque eles não sabiam fazer de jeito diferente, é porque eles não queriam. Eles queriam mostrar então o melhor ângulo desse faraó, o melhor ângulo dessa figura, porque eles estão pensando na vida eterna. A arte aqui no Egito Antigo tinha então essa função religiosa. Um outro momento da história em que a arte também assume esse papel religioso foi na Idade Média. Olhem essa imagem. Pensava-se que a arte podia fazer para aqueles que não sabiam ler o mesmo que a escrita faz para os letrados. Então eles queriam propagar a nova religião, a religião cristã, e eles estavam fazendo imagens, desenhos descritivos sobre as passagens bíblicas. A arte aqui, neste momento da Idade Média, também vai ter essa função religiosa e não vai ter a intenção de estar mostrando a realidade tal qual ela é, com todos os seus traços realistas e naturalistas. A gente vai ter um outro momento da arte chamado Barroco, que vai trazer imagens desse tipo. Apesar de, neste momento, também a gente ter uma arte que estava falando da questão religiosa, que tinha como tema a religião, a gente está em um outro momento do mundo, em que os artistas já estavam preocupados em mostrar a realidade como ela era, pinturas, imagens mais naturalistas. Neste período barroco, eles trabalhavam muito com a luz, com a sombra, trazendo dramaticidade para as suas imagens. A igreja, nesse momento, estava querendo recuperar os seus fiéis. Eles tinham perdido muitos fiéis devido a um evento histórico que chamou Reforma Protestante. E neste momento, a igreja queria recuperar esses fiéis e vai utilizar a arte como sua grande aliada. Mas então aqui eles já tinham outras técnicas, outras formas de fazer, por isso então que as imagens são tão realistas. Até o século XIX,
a gente não tinha fotografia. Então a arte também vai ter assumido neste momento um outro papel, que é o de retrato. Então os artistas eram contratados para fazer retratos das pessoas. Outra função que a arte pode assumir é de protestos, de reivindicações sociais, de direitos. Muitos artistas utilizam a arte para isso. A partir da invenção da fotografia, os artistas puderam então se libertar dessa função de retratista e lançaram mão de várias técnicas, de várias formas e de várias funções que a arte pode assumir. Agora então, eu vou pedir para que vocês escutem essa história. Caixinha Mágica, uma poesia de Rosiana Murray. Fabrico uma caixa mágica para guardar tudo que não cabe em lugar nenhum. A minha sombra em dias de muito sol, o amarelo que sobra do girassol, um suspiro do beija-flor, invisíveis lágrimas de amor. Fabrico essa caixa com o vento, palavras e desequilíbrio. E para fechá-la, com tudo que leva dentro, basta uma gota de tempo. E você? O que você guardaria nessa caixa mágica? A partir desta poesia, eu vou pedir para que cada um faça um desenho do seu jeito, como seria o seu jeito de mostrar o que você guardaria nesta caixa. Lembrem que não tem um jeito certo de fazer arte. Cada um cria do seu jeito, a sua forma de expressão. Eu aguardo esses desenhos lá no espaço de exposição. Beijos e até semana que vem.